Buenas, vamos lá então, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, ajuda a gente bastante, como eu sempre digo. Vou deixar os links aqui embaixo, nosso grupo do Facebook, da onde eu trago as dúvidas para discutir no canal, porque eu não consigo responder dúvidas individualmente, né? O nosso repositório de códigos, onde você vai encontrar todos os nossos arquivos para download com o código fonte aberto, e o nosso grupo do Telegram. Indicadores VWAP, né? Dúvida recorrente, pedido recorrente, que é para justamente poder customizar o cálculo do indicador, né, nos seus estudos, nos seus modelos operacionais. Eu vou mostrar, enquanto a gente estiver falando dos cálculos, né, de cada um dos tipos aí de VWAP que a gente tem no Profit, que você tem funções nativas que você pode retornar esses valores da VWAP. Agora, claro, é interessante você poder manipular este cálculo para poder usar componentes, né, que você queira. E a gente vai mostrar exemplos disso aí no decorrer do vídeo. Se ficar muito mais longo que 15 minutos, eu vou quebrar esse em 2 vídeos, tá? Porque eu não gosto de ultrapassar muito esse tempo para não ficar algo muito maçante, né? Mas, antes de mais nada, a gente precisa de algum contexto, né? O que é uma VWAP? VWAP nada mais é do que uma média móvel, tá? Média móvel ponderada pelo volume, né? Eu vou deixar um card de um guia de médias móveis, tá? Onde eu faço um argumento de que toda média móvel é ponderada, tá? O que muda é o tipo e aonde essa ponderação é aplicada. E o que quer dizer ponderado? Ponderado significa dizer peso. É o peso que você dá para determinados valores dentro dessa série de valores que representa a sua média móvel. Por exemplo, neste vídeo, né, que eu falei do nosso guia de médias móveis, eu faço o ponto de que por exemplo, na média móvel exponencial, o peso é dado aos preços mais recentes. Na média móvel aritmética, o peso é o mesmo para todos os valores da sua média. E aí você vai ter outras médias, como por exemplo o Elswilder, né, ou até mesmo a média móvel que é chamada de ponderada, né, que terão suas formas de ponderação. Tá? Então eu recomendo você assistir caso você queira entender a ponderação dessas outras médias. No caso da VWAP, claro, né, é óbvio, a nossa ponderação aqui vai ser aplicada pelo volume. E a gente vai ver o que isso representa matematicamente falando, tá? E depois, obviamente, programaticamente, né? Como eu sempre digo, não é meu papel te recomendar o que fazer com esses indicadores operacionalmente falando, né? Tem muito conteúdo bom sobre VWAP aí e o porquê que ela é muito importante, principalmente para investidores institucionais, tá? Então eu recomendo você buscar mais conteúdo sobre, né, o que seria a VWAP, tá? Para você usá-la de fato operacionalmente falando. Então, eu não vou entrar nesse detalhe. O nosso foco aqui vai ser entender matematicamente e como reproduzir isso programaticamente falando, né? Para a gente acompanhar o que a gente vai estudar, vamos adicionar a VWAP nativa para a gente ter pelo menos uma referência, né? Então a VWAP nativa da plataforma, vou adicionar aqui sobreposta no nosso gráfico, né? Vou fazer aqui uma pequena configuração só para deixar mais visual para a gente, né? E você percebe que ela nativamente, né, por padrão, é configurada na VWAP diária. E o que significa dizer a VWAP diária? Que é a informação dessa média para o período dentro daquele dia, né? E como que ela faz isso? Matematicamente falando, a VWAP, vamos deixar aqui, ó, é calculada pela soma, e eu vou representar a soma por essa letra sigma, né, do grego aqui, a soma do componente preço vezes o volume para um determinado período, divididos pela soma, também representado pela letra sigma, do volume daquele período. Como que isso funciona na prática? Então, para a VWAP diária, eu vou adicionar esse indicador contador de candles, que vai nos ajudar a visualizar melhor o que está acontecendo. Para a VWAP diária, isso significa dizer o quê? Acumular esses componentes, preço vezes volume, e o volume de cada período, e, né, fazer este cálculo. Então, se a gente pensar na primeira barra do dia, a gente tem um preço, multiplica pelo volume, divide pelo volume, e a gente tem o nosso primeiro valor de VWAP, né, do dia, ou deste período, né, deste dia, sendo executado aqui na nossa primeira barra. Quando a gente avança para a segunda barra, a gente tem agora um novo valor de preço, um novo valor de volume, que a gente vai acumular, ou seja, somar com o valor anterior,
e vamos dividir pelo volume também somado ou acumulado com o anterior. E assim por diante. Próximo período, a gente faz a mesma coisa. Tem um preço e um volume para este período, a gente soma com o anterior e o anterior a ele, e divide pelo volume, que é também somado ao anterior e somado ao anterior. Então, você perceba que cada vez que a gente vai criando um novo período, uma nova barra vai se formando, a gente vai incrementando o nosso cálculo de VWAP, né? Aumentando o nosso somatório aqui, a nossa soma, né, de preço vezes volume, dividindo pelo acúmulo do volume dentro deste período. No caso aqui do dia, né? Por isso é a VWAP diária. Já digo já, existe uma função nativa VWAP que retorna o valor da maioria das VWAPs que a gente vai observar, com exceção acho que de uma que a gente vai ver. Para isso, você precisa configurar qual você quer usando o parâmetro periodicidade. No caso da VWAP diária, o parâmetro ali, periodicidade, é configurado em 1, tá? E aí vai retornar o valor da VWAP diária. Agora, por que é interessante você poder, né, customizar? Então, você vai falar, bom, se eu já tenho indicador aqui, a função, para que eu vou querer calcular o meu? Porque a gente vai poder manipular componentes deste cálculo. Por quê? Primeiros dois componentes que a gente precisa, né, entender aqui que a gente tem é justamente o preço e volume, né? Preço, agora observe, no cálculo da VWAP, né, é usando o typical price, tá? Média móvel, de forma geral, é o quê? O preço de fechamento, né? A média móvel do preço de fechamento de 21 períodos, a exponencial do fechamento, etc. O que é o typical price no caso da VWAP? É pegar a média da máxima mais a mínima mais o fechamento e dividir por 3. E aí a gente tem um componente de preço que é usado ao invés do preço de fechamento, tá? Agora, o interessante é justamente que você pode manipular esse componente de preço. E eu vou mostrar no final, depois que a gente conversar sobre todos os tipos de VWAP, uma forma, né, uma ideia, uma sugestão de como calcular, por exemplo, bandas de VWAP usando diferentes componentes, tá? Então a gente vai ver isso no final. E a gente tem o nosso segundo componente, volume, né, que neste caso é o volume financeiro, mas a gente sabe, a gente tem outros tipos de volume aí no Profit, né, quantidade, trades, né, que você também poderia manipular para ver o que se encaixa melhor, né, apesar que proporcionalmente, né, a diferença final vai ser pouca, tá? Mas vai ter uma exceção que a gente vai conversar, que é quando a gente falar sobre a VWAP de barra, tá? Mas quando a gente chegar no momento adequado, a gente fala sobre ela. No momento, basta saber que é o volume financeiro que a gente vai acumulando aí no decorrer das barras, né? E aí, programaticamente, a gente faz o cálculo do nosso resultado, né? E o que significa dizer aqui essa instrução? A gente tem o summation, que representa esta letra sigma E, que faz a soma, summation seria a soma, de quem? Do componente PV, P vezes V, que está aqui, de um período que a gente vai determinar com uma variável C, né, que está aqui, e a gente vai falar sobre ela já já. Dividido, então está aqui dividido, pelo summation, né, nosso segundo componente summation, porém agora do volume deste período C. E quem é C? C é o que a função contador de candles retorna. E essa função contador de candles nada mais é que a função que nos retorna esses valores aqui que eu estou plotando com o indicador contador de candles. E ela funciona perfeitamente bem com a VWAP diária, que é o que a gente está retornando neste cálculo, porque a cada novo dia, então perceba, no último período do dia a gente tem a contagem da barra 14, quando a gente vai para um novo dia, essa contagem se reinicia em 1. Então eu não preciso ficar dizendo para ele, ó, zere a contagem. O próprio indicador faz isso para mim nativamente, né? E você vai perguntar, por que eu estou usando round aqui? Isso ocorre porque a função summation precisa de um período do tipo inteiro e a função contador de candle retorna um resultado do tipo float, que é do tipo real. Então a função round faz essa conversão para mim. Tá? Porque note que eu passo um parâmetro do tipo float e recebo como resultado um valor do tipo inteiro, né? Então, apesar de que, em termos de arredondamento, que é o que para que serve a função de fato, né, ela não vai fazer nada, porque, claro, não existe a barra 6.5. Ou você tem barra 6 ou barra 7. Então, o resultado que ela vai me retornar sempre será um número inteiro, né? 4, 5, 6, 7. O problema é que ela me retorna este resultado
com o tipo real. E aí a função summation não gosta, né? Então, para isso que eu uso o round, para converter isso para mim, né? E armazenar em C, que é o que eu uso aqui, né? Como parâmetro. E o que ela faz, você vai perceber, é exatamente igual o que a gente discutiu aqui, né? Quando for a primeira execução da barra, o summation vai ser do PV de período 1, né? Porque a função está retornando 1. Né? Então aqui vai ser 1. Então ele vai pegar o PV dessa barra, né? E dividir pelo volume. Na próxima execução, C passa a ser 2, né? Porque agora o nosso contador de candle é 2. Então ele vai fazer o summation do PV desses dois períodos, né? E vai dividir pelo summation do volume desses dois períodos e assim por diante. Tá? Então, obviamente, para VWAP semanal, mensal, a gente vai precisar usar outras formas de detectar quando uma semana começa, um mês começa. Né? Como eu falei, a função contador de candles, ela zera quando começa um novo dia. Tá? Então, a gente vai ver outras formas de fazer isso para outros indicadores VWAP, mas para o diário ela funciona muito bem. Né? Então, a última coisa que eu faço, e o que eu vou fazer agora é dar uma limpada aqui na nossa tela, é remover a plotagem entre um dia e outro usando essa instrução aqui. Tá? Mas para a gente ver, vamos adicionar o nosso VWAP. VWAP, SCAPP VWAP D, para representar o diário, né? E você vai ver, né, que ela está sobreposta. Então você vê aqui, ó, que eu digo para ela, quando a gente encontrar, ó, o dia diferente do dia anterior, ou seja, a gente está alterando o dia, não plote 1. Né? Então, quando acontece isso, né, um dia novo ocorre, o que normalmente ele faria, que seria conectar essas duas linhas, ele vem e ignora. Tá? Então é isso que faz essa instrução. E você vai perguntar por que valores aqui, né, não estão exatamente sobrepostos. Eu quero que você observe, e eu vou remover aqui o nosso contador de candles, a gente já entendeu o que ele faz, esses dois campos aqui, ó, de valores. Primeiro é a VWAP diária nativa e a segunda é o nosso. E observe os valores, né, conforme eu vou passando o mouse aqui. Ó. 33,87, 3403, 3407, 11, 14, ou seja, perceba, os valores são exatamente iguais. Por que ele está plotando diferente? Isso porque no nosso indicador, quando a gente está plotando indicadores, o que a gente pode fazer é, com a função plot, né, no editor de estratégia, é conectar os pontos que a gente eventualmente calcula aí através das nossas fórmulas. Então o que ele faz aqui, ó, é ligar um ponto no outro. O indicador nativo, ele faz esse efeito escada. Aqui, ó, ele vem até aqui e depois desce. Ele vem até aqui e depois desce. Ele vem até aqui e depois desce. Esse efeito escada a gente não consegue reproduzir aqui no editor de estratégias, tá? Através da função plot. Talvez, quem sabe, no futuro, se isso for liberado, no momento não é possível. Então é por isso que a impressão que dá é que o indicador está um pouco fora de sincronismo. Mas o valor, de fato, para o período, está correto. Tá? Então eu só preciso que você entenda isso. Isso é uma limitação do que a gente pode fazer com o editor de estratégias, e não necessariamente com o cálculo. Tá? Então que isso fique bem claro. E aí você consegue ver aqui as nossas plotagens de VWAP, né, sendo feitas para cada dia. Né? Então, já vai dar 15 minutos. Né? A gente viu como que a VWAP é calculada, né, os componentes dela, tá? E como que a gente pode calcular a VWAP diária, né, e reproduzir esse indicador, e como utilizar a função nativa VWAP, né, para retornar este mesmo valor. Tá? Como eu falei, no final eu vou mostrar o que pode ser interessante usando este código, né, para a gente fazer de fato aí uma manipulação desses valores. Né? Então no próximo vídeo a gente continua e vê as outras formas de VWAP.